Tudo bem? Bom, espero que sim. A gente vai hoje analisar aqui alguns pontos e conversar também sobre a passagem de Caim e Abel. Uma passagem que eu acho bem interessante, o que acontece ali. E para analisar, nós vamos olhar através da perspectiva da TCC, tá bom? TCC, para quem não sabe, é uma abordagem dentro de algumas que tem dentro da psicologia, tá? Então, ela é só mais uma abordagem aí, academicamente falando, é a abordagem que mais temos achados científicos sobre diversas técnicas usadas aí em diversos transtornos mentais também, tá bom? Conhecidos como esquizofrenia, TOC, TDAH, dentre outros transtornos também, ansiedade, depressão, tá bom? Mas é claro que nós vamos pensar aqui algumas coisas, não vamos pensar tudo, não vamos decretar tudo, não vamos falar sobre tudo, tá? Até porque a Bíblia é uma coleção de livros, né? Que não é como um livro aí de Harry Potter, Jogos Vorazes. A Bíblia não vai nos apresentar todos os detalhes que a gente gostaria que tivesse para a gente entender o que a Bíblia está querendo dizer. Então, o que nós vamos fazer é olhar a situação, o que está acontecendo ali com os personagens e através disso, vamos tentar pensar. Vamos simplesmente pensar sobre algumas questões, criar hipóteses. Isso aqui não é para a gente repensar, perdão, não é para a gente repensar a nossa fé, não é para a gente ficar mais confuso, nem nada desse tipo. É só uma forma de explorar aqui, entender um pouco como que a psicologia, através da terapia cognitivo-comportamental, vai pensar alguns comportamentos aí que a gente vê na Bíblia, tá bom? Terapia cognitivo-comportamental, criado pelo Aaron T. Beck, sendo influenciado pela vertente psicanalítica, também pela análise comportamental, tá bom? Que são outras vertentes da psicologia. Então era um cara com um pé na psicanálise, com um pé na análise comportamental, então criou a sua própria abordagem de forma de ver. Aqui o detalhe de Beck é a questão do cognitivo, tá? Comportamento aqui é a interação do indivíduo com o meio. Certo? Comportamento, como que o indivíduo se comporta com o meio, como que ele interage. Cognitivo, estamos falando de pensamentos, emoções, certo? Pensamentos que também vamos chamar muitas vezes de crenças, certo? Analisamos essa relação do pensamento, da emoção e a interação do indivíduo com o meio, isto é, o seu comportamento. Então vamos aqui só pensar, tá bom, pessoal? Pensar um pouco sobre a passagem da Bíblia referente a Abel e Caim, tá certo? Então, aqui então, Gênesis capítulo 4, e Adão conheceu a Eva, sua esposa, conheceu ter relação sexual, e ela concebeu e deu à luz a Caim. A Bíblia já bem objetiva, né? Que já se passaram alguns meses, tá? Só nessa primeira parte aqui já se passaram tempos. E ela disse: alcancei do Senhor um homem. E uma vez mais, ela deu à luz ao irmão dele, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. Mas Caim foi lavrador do solo.
E ao cabo de dias, aconteceu que do fruto do solo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Continuando aqui. Vai ficar um pouco pequeno aqui, tá, pessoal? Mas dá para entender perfeitamente. E quanto a Abel, ele também trouxe dos primogênitos do rebanho das ovelhas dele e da gordura deles. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas não atentou para Caim e para a sua oferta. E Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu teu semblante? Se agires corretamente, porventura não é certo que serás aceito? E, se não agires corretamente, o pecado se agacha pronto para se erguer à tua porta. E o desejo dele, isto é, do pecado, será sobre ti, mas sobre ele deves tu dominar. Um adendo aqui sobre essa palavra, agacha pronto para se erguer. Isso aqui, a minha Bíblia, ela é uma Bíblia tradicional, aliás, né? Literal do texto tradicional, uma Bíblia de estudo com enfoque no texto bíblico, na tradução bíblica, tá bom? Procurando ser fiel ao máximo, mais fidedigno possível ao hebraico, referente aí ao Velho Testamento, e o grego do Novo Testamento, tá? Então não é uma Bíblia aí que muita gente conhece, mas é uma Bíblia muito relevante para se ter. Ela não vai ter tudo que a gente busca numa Bíblia de estudo, tá? Então não tem outros estudos. O enfoque dela é específico do texto, tá bom? Então, voltando aqui. Versículo 8. E Caim falou com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Deus disse: que fizeste tu? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde o solo. Agora, pois, maldito és tu desde a terra, a qual abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão desde a tua mão. Quando lavrares o solo, não mais te dará ele a força dele. Fugitivo e errante serás tu na terra. Então Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu possa suportar. E depois continua, tá bom? Caim acabou virando um errante, um fugitivo aí. Teve ali uma maldição. Não é o assunto necessariamente, tá bom? Mas, vamos lá. Estamos aqui diante dessa passagem. Fechei aqui a minha Bíblia, mas eu vou continuar destacando aqui alguns versículos. Temos aqui então, se não vejamos, Abel, Caim. A gente ouve aí que, por inveja, Caim matou Abel, certo? Será? Foi só isso? Será que foi só isso? Pois bem, Caim trouxe uma oferta. Abel também. Primogênitos. A questão dos primogênitos aqui nos mostra um nível maior de entrega, digamos assim, né? Os primogênitos, biblicamente, a gente vê que eles têm um peso aí de entrega maior, tá bom? Questão de primícias, de ser o primeiro ali. Ele faz isso. Caim entrega uma oferta. Não fala que era a primeira, não fala que era a melhor, coisa assim. Não que a do Abel fala que é a melhor. A gente supõe porque era de primogênitos. Mas de Caim fala que foi uma oferta somente. Mas a Bíblia diz que para Abel Deus atentou, Caim não atentou.
E aí eu quero chegar num ponto aqui com você, pensar aqui referente a isso, que não atentou para Caim sua oferta, diz no versículo 5, e Caim irou-se fortemente. Olha isso, irou-se fortemente. Ficou muito zangado, provavelmente, né? Fortemente. Semblante caído. Ou seja, a expressão do semblante, a gente tem aqui um comportamento. E aqui o irou-se fortemente, temos emoções, parte cognitiva. Emoções. E quando a gente se ira, quando a gente fica com muita raiva, ou com raiva, não precisa ser muita, mas geralmente você fica com, nós, né, ficamos com pensamentos relacionados a essa raiva. Já parou para pensar nisso? Que quando nós estamos com raiva, pensamos em coisas relacionadas à emoção da raiva. Quando estamos tristes, pensamos coisas a ver com a tristeza. Ou o contrário também. Na TCC analisamos isso, que essa relação aqui de pensamentos e emoções, elas podem acontecer, eu tenho um pensamento e isso evoca uma emoção, ou segunda, eu tenho uma emoção que evoca um pensamento. E aí depois dessa interação, a gente vai ter um comportamento, certo? Se não analisarmos essa interação que está ocorrendo na nossa cognição, no nosso pensamento, no nosso cérebro, a gente vai ter um comportamento mais reflexo do que está acontecendo aqui. Quando eu paro para analisar, por exemplo, você está no seu trabalho, alguma situação te deixou com raiva, você não sai bater na porta no seu trabalho. Porque se tem uma análise, que é, estou no meu trabalho. Ou não posso ser demitido. Senão, já era, né? Então eu não posso agir de acordo com a raiva no meu trabalho, senão essas ideias aqui que eu estou preso, que são fortes na minha cabeça, elas vão reger o meu comportamento, me ajudando a ter um controle maior. Tá bom? Então por isso que muita gente no trabalho é uma coisa, em casa é outra, porque em casa ela não está correndo risco de ser demitida, né? E no trabalho já está, tá bom? Então, tem aqui irou-se fortemente, emoção, semblante caído, expressão dessa emoção, o comportamento. Então, Deus olha para isso. Você percebe que Deus está olhando para isso? Para a emoção de Caim, para o que está acontecendo dentro dele. E também aqui esse semblante caído. E Deus fala assim: se agires corretamente, porventura não é certo que serás aceito? E se não agires, o pecado se agacha, é melhor dizendo, não é? Está à sua porta. E o desejo dele, né, do pecado, será sobre ti, mas sobre ele deve dominar. O que é agir corretamente? Eu pergunto para você. O que Deus está falando aqui? Veja bem, se o Caim está dando uma oferta e ele fica irado porque Deus não atentou, não aceitou a oferta dele, e ele teve uma quebra de expectativa, cara. Quebra de expectativa. Percebe isso? Consegue entender isso? Tem uma quebra de expectativa, não parece? E o que seria essa quebra de expectativa? Isso aqui, cara, tô só especulando, viu? Então, de repente você pode ter uma outra opinião e tudo certo, tá? Tô aqui só pensando. Tem uma quebra de expectativa. O que seria isso? Então, eu esperava alguma coisa com a minha oferta.
Se eu não esperasse, você concorda que se eu não esperasse nada, eu não teria essa consequência? Se para mim fosse relevante, mas para Caim era relevante o que ele estava fazendo. Mas, aí é que tá. Imagine que eu tenho um objetivo. Aceitação. Por qual motivo? Não sei. Mas, quero ser aceito. Estou buscando uma aceitação. Para isso, eu crio uma ideia. Aí imagina aqui, ó, pensamento, cognição. Eu crio uma ideia. A ideia de que, se eu entregar uma oferta, talvez o Senhor me aceite. Talvez eu seja aceito, ele se atente para mim. E aí, essa ideia, que eu não sei se é a mais verdadeira ou não, mas é uma ideia que passou pela minha cabeça e eu simplesmente vou entregar uma oferta para Deus. Então eu vou ofertar. Qualquer coisa? Bom, vou dar uma oferta. Vai que. Você está entendendo? Você está percebendo? E aí, isso aqui, a oferta, é um caminho para o objetivo que eu quero. E quem pode, cara, restituir a Deus? Quem pode dar primeiro para ele, né? Que a Bíblia diz depois. O que a gente pode dar para ele? Então, Caim é como se ele tivesse uma pretensão interna. Lógico, obviamente, a pretensão ela é interna. Mas temos comportamentos relacionados a essa intenção. Imagine que você está fazendo aniversário e, para conseguir sua aprovação, mostrar que realmente eu sou um bom amigo, eu te dou um presente. Agora, o negócio é eu te dar qualquer presente. Tá entendendo? Te dar qualquer presente. Eu pegar um presente aí qualquer e te dar, te entregar. E aí, depois você vai olhar, poxa, qual que era a minha intenção, né? Minha intenção era dar qualquer coisa. Tipo, tô dizendo que Caim deu qualquer coisa, mas a Bíblia diz que ele deu uma oferta. Uma oferta. Mas Abel, a Bíblia faz questão de informar que tipo de oferta que Abel está dando. E também mostra que o Senhor atentou para Abel. Agora, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é uma expressão de intenção, tá certo? Se porventura Caim ofertasse, falei igual do interior, né? Ofertasse isso aqui que o Abel ofertou, tendo como um caminho para isso aqui, eu acredito, pessoal, que provavelmente também Deus não aceitaria. Por conta da intenção. Eu quero ganhar Deus ou algo de Deus de acordo com o que eu estou oferecendo a Ele. Você está entendendo? É isso que eu estou querendo. Então, eu acredito que até se Caim soubesse que esse era o caminho para isso aqui, talvez o Senhor também não aceitaria. Talvez, viu? É só uma hipótese. Deus estava olhando para isso, porque ele pergunta, né? Por que te iraste? Por que você está irritado? Tipo, que pergunta é essa, né? Imagine, sei lá, seu irmão faz uma trollagem com você, você fica irritado. É um exemplo besta, tá? Não tem nada a ver com a história, não. Só para tentar ilustrar de alguma forma. Mas aí você fica irado e seu pai pergunta para você, por que você tá irado? Sabendo o que aconteceu. E você, tipo, é óbvio, né? Então aqui, pra Caim, era tipo, mano, eu tô irado porque você não aceitou o que eu quis. E aí eu queria chamar a atenção nesse sentido, de que não necessariamente foi porque Abel foi aceito, necessariamente, mas porque o próprio Caim não foi aceito, você entende? Não é simplesmente a relação do Abel ter sido aceito, mas é porque Caim também não foi. Pessoas que são invejosas, ainda que ela fosse aceita, possivelmente ela teria inveja da outra porque a outra também foi aceita. O invejoso ele é assim. Então, por isso eu não acredito que seja
só a inveja. Acredito que Caim realmente tinha questões ali internas de querer agradar a Deus, buscar ser aceito. Mas essa é só uma hipótese minha, que eu estou aqui me permitindo pensar, explorar, entender um pouco mais as coisas. E não é uma verdade absoluta, tá bom? Mas aí aqui a gente vê, de acordo com a TCC, essa questão aqui da emoção e onde que essa emoção leva Caim. E aí isso que Deus fala para ele, para o Caim, o pecado está à sua porta. O que seria esse pecado, né? E aí Deus fala assim, e o desejo dele, desejo, essa palavra desejo, você deve dominar. Será sobre ti, mas você deve dominar sobre ele. Então, esse desejo, você percebe que Caim tem algum tipo de desejo que Deus está dizendo. Alguma intenção que ele quer saciar. Ele quer alguma coisa. Então, Deus está tratando coisas internas que Caim tem aqui, que não é necessariamente, ao meu entender, inveja. Tá bom? De repente ser aceito, não sei, invalidação. Mas aí, logo após isso, Caim falou com seu irmão e sucedeu que eles estando no campo, Caim matou ele. Tá bom? A Bíblia não dá muitos detalhes. Não sei se ele sofreu para fazer isso, mas acho que não, porque anteriormente a isso ele estava irado. Cara, e o que você faz quando você continua irado? Com raiva. Começa a te vir ideias na cabeça. Eu acredito então que nesse momento Caim começou a ter ideias na cabeça dele. Ideias que não eram racionais. Talvez, de acordo com a perspectiva dele, talvez era racional, né? Vou dar um fim agora no meu irmão. Aí as próximas vezes que eu for ofertar, vai ter só a minha oferta, sei lá. Não sei, tá? Isso aí é uma brincadeira. Mas a raiva, ela gera pensamentos distorcidos, né? E isso também pode gerar uma amargura e fazer com que o cara acabe tendo ações aí muito irracionais. Ele mata o irmão dele e depois ele mente, que não sabe onde está o irmão dele. Ele mente para Deus, que não sabe onde está o irmão dele. Essa falta de empatia, e aí essa revolta também, né? Tem uma espécie de revolta, porque ele se vira contra o irmão. E essa falta de empatia, a gente pode especular que talvez Caim tinha uma psicopatia. Por quê? Os psicopatas, eles não têm empatia, né? Beleza. Mas psicopata também tem questões com desejo, sabe? Desejos estranhos, umas coisas bem estranhas. Claro que alguns desejos não interferem muito socialmente falando, então um psicopata pode viver bem na sociedade, tranquilo, mesmo não tendo empatia, porque eles podem aprender o convencional. Poxa, eu aprendi que quando eu ganho alguma coisa de alguém, eu tenho que dizer obrigado. Então, não necessariamente ele sente empatia por alguma pessoa, mas ele age de maneira convencional socialmente. Mas tem alguns que têm desejos e esses desejos, socialmente falando, não são moralmente aceitos, sabe? Então, Deus fala desse desejo que estava à porta de Caim e que ele devia dominar. Então, um psicopata teria esse poder de dominar. Acontece que é um desejo, né? Desejo a gente quer por prazer. E você vê, ele mata o irmão dele, mente para Deus, e depois a autopreservação que Caim tem de falar que o castigo dele, preservação, o castigo dele é maior do que ele pode suportar. Cara, que isso, né? Que coisa é essa, né? Que maluquice. O cara mata o irmão. Aí quando Deus fala ali que ele vai ser errante, aí ele se preocupa. Tá bom? Então tem psicopatas que são assim. Eles não querem saber dos outros, das outras pessoas. Mas quando a
a água bate na cintura deles, né? Aí eles pedem arrego. Aí eles sentem. É o que você vai ver aí, muitas histórias de psicopatas que passam na TV e tudo mais, fazem filmes, tá certo? Então, temos aqui então o comportamento. Você vê que o semblante aqui de Caim já estava caído, mostrando aquilo que ele estava sentindo. Isso não foi ressignificado, que foi o que Deus sugeriu para ele, ressignificar aquilo como? Dominando aquela emoção, dominando o desejo e tudo mais. Ele não fez isso, Deus instruiu ele, ele não fez isso e acabou resultando na morte do seu irmão, que era o pecado que estava à porta. Então você percebe que várias coisas aqui acontecendo internamente com Caim, tá bom? Várias coisas acontecendo aqui, Deus tentando tratar ele, e acabou tendo esse fim trágico. Caim depois funda uma cidade, e dessa cidade provém várias coisas ruins, sabe? Você vê que realmente o cara era meio desvirtuado, e não foi por falta de Deus tentar instruir ele que as coisas melhoraram. Então, de acordo com isso, temos aí a TCC que nós enxergamos: cognição, comportamento do Caim e, infelizmente, a morte de Abel. E também, galera, não podemos nos esquecer da interação de Deus nisso tudo, tá? Deus aqui, falando com o Caim, a gente vê a intenção de Deus instruir, ensinar Caim. A Bíblia fala depois, não é o caso aqui, né? Não é a passagem daqui, mas ela fala que o pai repreende o filho que ama. Então Deus aqui estava, podemos dizer, amando Caim. Não sei se você já viu dessa forma. Ele estava amando Caim, instruindo, ensinando. Deus aqui também aparece como uma instituição, tá bom? Sendo aquele que aplica as regras de um lugar como aquele lugar sendo dele, por exemplo. Então, nessa interação aqui, a gente vê que tem Adão, tem Eva, tem os filhos e tem Deus. A instituição ali presente, que também é pai, alguma coisa desse tipo. E eles se relacionam com Deus, né? A gente vê claramente que há um relacionamento com a instituição, que nesse caso aqui também é Deus. Instituição por quê? Porque dentro da moralidade e daquilo que eles entendem ali culturalmente, a vida social uns com os outros, Deus é aquele que aplica as regras do lugar, como que o lugar vai ser determinado, como que a cultura dali vai ser, tá? Então, é isso que ele faz, a cultura de Deus, é ensinar, tentar impedir ali que alguma coisa distorcida aparecesse nessa cultura, mas foi o que acabou acontecendo, e por conta disso se teve depois a punição de Caim. Nesse caso a gente pode olhar para a lei, né, social que a gente tem. Então a gente tem uma lei, e se a gente quebra essa lei, se a gente faz algo fora dessa lei, nós somos aí também punidos por conta disso, tá bom? Mas era isso que eu queria analisar. Tem muitas mais coisas que a gente poderia pensar referente a isso, comentar, viajar, filosofar. Mas por hora, é isso que eu gostaria de mostrar. Muito obrigado. Se você gostou, a gente se vê nas próximas para mais viagens desse tipo. Valeu. Tchau.